E é isso aí, mais um podcast começando hoje, dia 6 de maio, segunda-feira. Já estamos ao vivo aqui para você que está nos acompanhando e hoje estou com uma convidada aqui, Maravigold. Estou com uma convidada Maravigold aqui. Hoje estou com ela, Raquel Hein. Eu nunca sei falar seu nome, mas a gente vai acertar. Obrigado por acertar o convite. Eu que agradeço de estar aqui novamente. Que maravilha. Raquel Hein é professora, é especialista em Enem, redação e fez neurociência voltada para a educação, é isso mesmo? Isso mesmo. Por isso que as minhas aulas são tão diferentes. É tudo muito diferente as suas aulas. Muito diferente. Não tem aquela coisa do convencional ali. Ou Às pega vezes alguma coisinha. Tem sim, porque a gente precisa trabalhar os conceitos. Mas sempre que eu posso, eu dou uma escapulida. Opa! E Raquel, neurociência voltada para a educação. O que ela trata ali? A neurociência, a gente imagina a cabeça ali, o psicológico da pessoa. O que ela vai trazer na educação para a criançada de hoje? Para nós, professores, é muito importante, porque ensina como que o cérebro aprende a aprender. Então, a gente sabe que é através da repetição, de neuroassociações. Então, isso a gente consegue trazer para a sala de aula, né? Então, que a gente aprende através das emoções, que tem um forte impacto emocional, faz com que a gente aprenda o conteúdo mais fácil. Que legal. Então, quando a gente faz isso, a gente realmente consegue colocar em prática que o aluno tem que ser o protagonista em sala de aula. Então, foi revolucionário para mim. Tem a Raquel antes da neurociência, enquanto professora, e a professora Raquel depois da neurociência. E hoje você faz essas aulas em colégio já preparados para isso? Você preparou o colégio? Como foi essa chegada? Então, geralmente... porque normalmente a gente não tem esse tipo de professora, Sim. vamos colocar assim, dentro de alguma escola pública, particular e tal. Como foi essa sua chegada dentro da escola? Então, no começo, acho que geralmente assusta mais os outros colegas do que até mesmo a coordenação, né? Porque a coordenação eu sempre aviso, olha, eu vou fazer uma aula assim, tal dia, vou preparar. Então, esses dias mesmo, eu falei assim, olha, eu vou aparecer de unicórnio. Então, se vocês me verem de unicórnio aí pelo corredor da escola, não estranhem que é a Maravigold, né? E aí, era voltado porque a gente estava estudando sobre contos de fada. Legal. E aí, quando eu cheguei já, tipo, de unicórnio, né? Então, qual que ser esse mitológico que é? Qual que é a origem do unicórnio? Quais são as características de um conto de fada? Então, quando eu faço com isso, né, dá aquele impacto. Então, dificilmente uma criança esquece sobre o que ela aprendeu naquela aula. Vai ficar marcado, Vai né, ficar na marcado. mente dela, vai ficar ali, nossa, a professora não, veio um unicórnio na minha Veio sala unicórnio. e tal. Qual que é a faixa etária, assim, que você pega desses alunos para trabalhar? Eu pego do 6º ano até o 3º ano do ensino médio. Então vai do 6º ano até o terceiro lá, até os grandões. Mas já. a minha paixão mesmo é o ensino médio. Eu gosto muito dos pequenos, porque a gente consegue viajar mais com eles. Tem uma abertura muito maior, né? Eles gostam muito de atividades que são dinâmicas, mas a minha paixão mesmo é o ensino médio. Ensino médio. É o ensino médio. E quando surgiu a ideia da Maravigold, como surgiu isso em você? Foi durante a pandemia. O que aconteceu? As aulas eram, né, todas online. Teve até uma época que eu brincava assim, avisa aí o pessoal no Instagram ou avisa aí no WhatsApp que a Raquel vai fazer chamada, quem não responder tá com falta. Porque a gente sabia que a grande maioria não tava ali, né? Em algumas escolas a abertura da câmera era obrigatória, em outras escolas não. E aí o meu esposo, né, o Gabriel, falou assim, por que você não faz uma coisa diferente? Vamos aproveitar que você tá na pandemia e faz. E aí a primeira vez a gente fez a morte da Maravigold, que inclusive é meu vídeo mais assistido no meu canal do YouTube. Sim. E aí a gente fez o roteiro em casa, o Gabriel que me ajudou a gravar, a editar, fazer todas essas partes. Muito legal. E surgiu daí, aí surgiu a Maravipink, que é uma detetive. E esse ano vai ter de novo no 9º ano e ficou tão legal esse projeto que esse ano a gente vai trabalhar com a professora de química e com o professor de biologia. Então a gente vai fazer análise de DNA. Então, olha só, é português com biologia e química, porque a moça foi envenenada por um químico. Tem os componentes químicos da fórmula. Historinha ali. Isso.
E aí também tem análise de DNA na cena no local e tem o conto, né? Através do raciocínio lógico. Quais são as pistas que a gente vai ter lá pra fazer. Então é bem legal. Que bacana bem legal. isso, hein? E aí surgiu na pandemia, apareceu a Maravigold na pandemia lá e tá usando até hoje até os dias nas de salas hoje. de aula. Até os dias de hoje na sala de aula. Sempre que eu posso, faço alguma coisa diferente. Então, por exemplo, surgiu lá a Caixa Misteriosa, não teve? Uhum. Então eu fiz com as crianças o Kahoot. E aí tinha a caixa misteriosa. Eu levei um pacote de fine e tinha uma caixa misteriosa. Quem ganhasse poderia escolher, né? A competição pra rever os conteúdos. E foi muito legal. Caramba, que legal isso, né? E os alunos aceitam de boa, eles Muito, super se divertem. muito, porque Tem aquele que fica ali. Tem aquele que só observa, tem aquele que fica tirando foto pra fazer figurinha. Certeza, Tem né? aquele que fica Fazer tirando o foto, meme, né? fazer um meme. Certeza. Mas a grande maioria deles, todos participam. Então Que a gente legal. teve agora a Feira do Livro. E aí a gente fez um escape room baseado nos contos do Edgar Allan Você fez um Poe. escape room? Fiz, Bacana. foi muito legal. Então eu vivenciei a experiência no Escape 60, lá no Tatuapé, não é merchan. Mas ó, fica a dica. Mas fica a dica aí. Aí eu fui até lá com mais outros colegas, né, do colégio, e a gente vivenciou. E aí eu levei pra escola pra Feira do Livro, foi um sucesso. A feira, Que tipo, legal. ia até 1 da tarde, a gente ficou até as 2 da tarde, praticamente expulsando o pessoal, porque foi muito legal. Caramba, que bacana isso, né? E a Maravigold, Raquel, é professora de que matéria específica? Especificamente, eu sou de língua portuguesa, né? Então eu dou aí redação, gramática e literatura. Literatura. E leitura e interpretação de texto. Boa. Se eu errar alguma coisa aqui, Não, não briga fica comigo. tranquila. E é especialista em Enem também? Enem. Eu gosto Que legal. muito do ensino médio por Redação. conta disso, redação. Como Legal. a gente poder argumentar a diferença entre fato e argumento, em como a gente consegue a arte da persuasão, né? Como a gente consegue persuadir outra pessoa. Mesmo quando eu não concordo com a sua opinião, eu posso discordar, mas não ser desrespeitosa. Sim. Então, eu Interessantíssimo gosto isso. muito de redação. Redação é o meu fraco, é o meu fraco. Na redação, assim, qual a dica que você passa para os alunos? Por exemplo, eu não sei se já teve Enem, né, ano passado. Vai ter Esse de novo ano esse vai ano. acontecer de novo. Vai ter uma prova aí também, agora próximo mês, eu acho que é parecida com o Enem também, é uma prova bem grande. Não lembro o nome agora, estava pesquisando sobre, que é o Enem das Forças Armadas, uma coisa assim. Mas que dica que você dá assim para a pessoa prestar essa prova? O que você fala para ela Ler. ali antes de começar a fazer a prova, antes de qualquer outra coisa, o que ela precisa fazer? Então, geralmente o tema da redação do Enem são sempre temas da atualidade envolvendo algum problema social do Brasil, certo? Então a prova ela é feita impressa lá no mês de março. Então a gente começa a ler todas as notícias do mês de outubro do ano passado até agora. Então é super importante que o meu aluno leia, ele tem que ter repertório, porque a competência número 3 vai falar justamente a respeito sobre isso, sobre você ter argumento, repertório. E aí uma grande diferença da correção desse ano é que para o argumento ser válido tem que ser um exemplo real do cotidiano. Então ele tem que saber dar um exemplo, ele tem que saber fazer um contraponto para que aquele argumento seja considerado como válido, porque senão é só uma citação, uma informação só que se tem no texto. Por isso que é importante, então, você acompanhar as notícias do Brasil e mundo, né? Do mundo. Porque não é só focado no Brasil, ele pega algumas Não, é notícias... só Brasil. Só Brasil mesmo? É só Brasil. Você pode até apresentar uma solução de algo que já acontece em outros países. Ah, sim. Mas tem que ser adaptado para o Brasil. Para o Brasil. Então é O Enem importantíssimo só você Brasil. pegar a informação de outubro até março. Isso. Saiu notícia agora do Rio Grande do Sul que está acontecendo lá. Não vai entrar, então. Que já Então, passou. provavelmente Ou será que não, possa... provavelmente não, porque a prova já foi feita. Já Mas, por foi exemplo, podemos falar sobre catástrofes naturais. Então, Brumadinho, Sim, Mariana, verdade. né? Então, agora, esse tema que a gente, que nós, infelizmente, que a gente está vendo lá no Rio Grande do Sul, pode ser utilizado como argumento, se no caso cair sobre desastres ambientais que já aconteceram. Então, infelizmente, eu estava até falando com o Gabriel vindo dentro do carro, que já faz tanto tempo de Brumadinho e de Mariana e até agora a gente não tem ninguém preso. Sim, exatamente. Por essas questões. E hoje né? o prefeito de uma das cidades lá falou que o plano de contingência de emergência de catástrofes naturais, né, chuvas,
ribanceira, essas coisas, o Brasil não é efetivo Não é com isso, né? A gente tem experiência lá atrás, né? Brumadinho, Mariana e várias outras que já aconteceram. Por exemplo, lá no Rio Grande do Sul tem a placa, na placa 1941, o último desastre que aconteceu lá na região lá, e desde então nunca foi feito nada, né? A gente tem que pensar um pouquinho, os governantes têm que pensar um pouquinho em relação a isso aí, hein? Vamos ficar de olho aí, vamos acompanhar lá, que Deus ajude todos lá daquela região sul lá que precisa bastante. Professora Raquel, é Hein? É Hein, alemão. É alemão? Eu ia falar se era nórdico o seu sobrenome. É alemão, da minha mãe. É alemão? É Caramba, alemão. Sua mãe é alemã, então. Isso, minha mãe é descendente de alemães. Ela foi aprender a falar português com 18 anos Caramba. no colégio. Ela vivia numa comunidade em Santa Catarina, que era uma colônia alemã. Então só veio aprender a falar português quando foi fazer faculdade. Caramba, olha só. E você fala alemão? Nada, porque, Não. olha só, Não, porque não o que acontece? Nada, só os numerais e mesmo assim, acho que até o 10. Só. Porque, e um fato interessante você perguntar sobre isso. Porque quando a minha mãe começou a ensinar a gente, a maneira como eles falam é diferente. Então, por exemplo, o RR, eles falam, né? Careta, caroça. E aí, quando o meu irmão estava no processo de alfabetização, a minha mãe foi chamada na escola porque a professora achou que o Rafael estava tirando sarro da cara da professora. E não era, porque minha mãe estava alfabetizando ele em português e em alemão. E aí ela parou. E aí ela não falava mais com a gente sobre isso, porque confundia muito, né? Naquela época achava-se que fazia confusão. Hoje a gente sabe, né, que seria perfeito, mas não é o caso. Não falamos. O sotaque do pessoal do Sul, ele é mais o R mais forte, né? Pega o R ali. Eu tenho a língua, original, já não ia dar certo esse alemão. Eu tenho a língua presa e ia lascar tudo. Porteira, porta. Esse é mais portão. Interior, né? Mas esse é o R original, sabia? É o R original? É o R original, é diferente do porta do carioca. Essa é uma matéria chamada Variedades Linguísticas, e a gente estuda justamente sobre isso e sobre os sotaques. Como é que foram formados. Então o R original é porta, porteira, portão. Esse é o R original, não é porta. Esse daí é do carioca. Caramba, eu não sabia disso. Olha que interessante, tá vendo? A dica aí, ó. Pega essa dica aí, viu? Você tá falando porta, porteira e portão, tá tranquilo. Tá tudo certo. Você tá original de fábrica. Tá original de fábrica, é isso mesmo. Que foi, Gabriel? O Gabriel tá indo aqui. Deixa eu pegar minha colinha aqui também, ó. Você adora doramas, né? Adoro, coisa é essa, Dorameira. Descobri dorama removida. A Academia de Letras tentou colocar, né, dorama como palavra. Já entrou no nosso dicionário, como deu novela. Isso aí? Não deu confusão? Não deu confusão, foi tranquilo, porque agora já é algo que faz parte do cotidiano dos brasileiros. Essa é uma pergunta que é interessante que você fez. Uma palavra, não necessariamente porque ela não faz parte do dicionário, não significa que ela não exista e que ela não seja utilizada. Ela só não entrou nos padrões normativos da língua. Então, por exemplo, Maravigold não tá no dicionário, mas é o meu apelido. Sim, entendeu? Sim. Né? Então, dorama. E aí, o que acontece? A gente fala que a língua é um organismo vivo. Então, antigamente, nem sabia o que era dorama. Agora, como se usa muito, faz parte, ela acabou entrando pro nosso... dicionário. Do mesmo jeito que a gente usa hot dog, que a gente usa how, que a gente usa deletar e que tem palavras que poderiam ser usadas para fazer a tradução da língua portuguesa, né? A gente chama isso de estrangeirismo. Estrangeirismo são palavras de língua estrangeira e que começam a fazer parte da nossa língua. A gente, o brasileiro, adotou essa palavra. Adotou, né? Porque a gente gosta de tudo que é da Europa, né? Tudo que é importado a gente gosta. Tudo que é de fora o brasileiro gosta, né? Fake news, dark web, network. Eu fico pé da vida quando as sexy. Pessoas ficam falando essas linguagens, né? Um briefing, um networking. Vou fazer isso e aquilo. Gente, fala português, pelo amor de Deus. Dá uma raiva às vezes. Pra alguma coisinha ou outra ali, beleza. Que aí já tá mais... Às vezes não tem uma palavra que traduz, né? Sim, já tem ali já a linguagem. Já você não consegue traduzir ela pro português de fato, mas eu acho que dá uma maneirada. Ele é chinês, japonês, coreano? Ele é coreano. Ele é coreano. Caramba, é legal os doramas. Já assisti acho que uns 500 doramas já. Porque eu acho que é diferente, porque a gente aprende muito a respeito sobre a cultura, sobre amor, sobre educação. Será que é? Papel da mulher é novelinha, né? Então é uma novela que a gente tem aqui e eles têm as novelas deles lá. Será que é isso mesmo, a vida deles lá, desse jeito? Não condiz com a realidade. Eu tenho uma amiga que já fez intercâmbio lá, a professora Érica também, de língua portuguesa. Érica, que legal.
E ela falou que não é desse mesmo jeito. O dorama Não é é muito desse jeito. enfeitadinho, né? Muito fofinho, Eu né? imaginei, porque é tudo... Não, mas essa questão do respeito, da educação, deles serem cobrados pelo estudo, isso realmente é muito Isso real. acontece. Mas, por exemplo, as mulheres lá, né, coitadas de nós, graças a Deus que estamos no Brasil, Sério? né? Porque elas são extremamente submissas ao marido. Nossa. E quando a gente fala submissa, não é igual na questão religiosa, né? Que o homem é o sacerdote do lar e você obedece ao seu marido porque ele tá fazendo as coisas que Deus mandou pra ele. Lá não, é submissão mesmo. De você ser Ai, agora falando errado. Subversiviente, né? Que você literalmente é menor do que o seu marido. Então, por isso que em alguns doramas a gente percebe lá, né, que quando há falas falando sobre divórcio, né, não é muito bem aceita na família, né? Lá não é aceito. Principalmente pelas mulheres, não pelos maridos, né, vamos colocar Não assim. é aceito. Muitas delas sabem que os maridos atraem, mas preferem não ser divorciadas, porque ser divorciada é uma vergonha, né? Isso acontece bastante na Ásia, né? Acontece, ali, né? acontece. A gente tava eu tava acompanhando umas entrevistas da Ásia lá e fizeram uma pesquisa na rua lá, né? Se as mulheres consideravam que os maridos fossem sair com uma garota de programa e tal, se fosse traição. Pelo menos 80% ali respondeu que não consideraria como traição. E sim apenas uma diversão para o marido. Porque elas foram ensinadas, né, a essa Loucura. questão. Ainda bem que aqui no Brasil não funciona, não. Não, aqui mesmo não. Aqui o chicote estrala, maluco. Aqui o bagulho fica louco, viu? Vai louco. mexendo com o brasileiro aqui não, pra não, você não, ver. Não. E você fez letras, né? Letras espanhol. Isso, letras português e espanhol. Letras português e espanhol. Então, hablas espanhol, então. Ai, assim, são uns anos que não hablo muito. Então eu fiz. Já deu aula de espanhol? Já? Dei durante um bom tempinho, quando eu trabalhei no meu primeiro colégio que eu trabalhava dando aula de classes pro pessoal avançado. Eu gostava muito, mas assim como qualquer outra coisa, se você para de praticar, você fica enferrujada. Mas sim. quando eu vejo alguém falando alguma coisa assim, eu consigo me virar tranquilamente. Mas faz diferença. A língua, né? Faz Nossa, diferença. Muito faz ruim, diferença. eu não consigo entender algumas coisas, não. Eu prefiro espanhol do que inglês. Sério? É. Em consideração pro português, né, que consegue enrolar mais um pouquinho, o brasileiro consegue ali, né? Portunhol, né? No espanhol. Dá uma enrolada, né? Tem Legal. Tem uma facilidade. Nossa, que bem. Tem umas palavras. Por exemplo, quando a Anitta tava falando numa entrevista lá num jornal latino-americano lá. Totalmente diferente a fonética, a fala, né? Muito diferente. Tipo, isso. embaraçada. Umas palavras. Grávida, né? Umas então, palavras. Você tem são falsos cognatos. Nada a ver com a tradução. Nada a ver mesmo. E tem mais uma colinha aqui, a professora Maravigold. É apaixonada por literatura, gramática e redação. O texto que o seu marido me mandou aqui, teve na cara que foi o marido que mandou o texto, tá? Porque a minha esposa maravilhosa. Entendi. Esposa bem resolvida. Isso é um fã número 1, né? É o meu fã número 1, esse é. Aqui. Esse daqui tá junto até a morte. Aí, tá vendo? E hoje você leciona em 2 colégios, é isso? Isso, eu trabalho em 2 colégios particulares. Caramba. Tem dia que eu saio de um, vou pro outro, não tem, mas a gente faz o tempo acontecer, né? Que tempo é esse? A gente precisa de 26 horas no dia. É bem corrido, mas a gente dá conta, né? Dá conta. Vamos voltar um pouquinho lá no Enem, rapidinho, pra gente poder pontuar algumas coisas? Sim. Qual que é o erro mais comum que a pessoa que vai fazer a prova ali, ela comete no Enem? Não ler o manual do candidato. Não ler o manual? O manual do candidato parece uma coisa bem chata mesmo de ler. Realmente é chato, é cansativo, tá? Não vou mentir, vou ser sincera, mas é importante. Por que é o maior erro? Porque lá vai dizer qual é o tipo de prova, quantas questões vão ter, quais são as disciplinas, quais são os critérios de redação. Então já vem falando pra você o que anula a redação do Enem. Então, ler o manual é muito importante. Isso não vale só para o Enem. Vale para a FUVEST, para qualquer universidade que você for fazer. Você tem que ler o manual do candidato. Que, por exemplo, na na prova da FUVEST... Dependendo da disciplina do curso que você vai fazer, tem disciplinas que você faz a mais. Então, por exemplo, se eu quero ser musicista, lá vão ter questões específicas de matemática. Vai ter uma disciplina de aula, de canto. Então, você precisa dominar essas questões. Quem vai fazer
Arquitetura, também tem questões específicas. Quem vai fazer biomedicina, tem disciplinas específicas que vão cair. E você só sabe disso lendo o manual do candidato. Manual tá escrito isso? Tá, eu nunca tá li escrito. um manual de prova na minha vida. Tá escrito, aí vai falar sobre prazos de inscrição, quais são os documentos, porque legal. se você perde, então, por exemplo, numa universidade federal, você não recebe o e-mail igual numa universidade privada Sim. convocando você. Não, lá tem o dia, a data e você que faz todo o processo. Se Você não que vai quiser, já atrás. era. Se você não for, já era. E tipo assim, a inscrição era até ontem. Você perdeu, eu vou chegar lá amanhã cedo. Não, a sua vaga a gente vai passar para outro candidato. Então, tudo isso a gente sabe lendo o manual. Aí, tá vendo? Pra você que não leu o manual, igual a mim. Aí É importante. É importante fazer a leitura. É muito importante isso, então, né? É igual o manual de produto doméstico, né? A gente Isso. não lê o manual nunca, Não, a gente né? vai no fuçômetro, né? Literalmente. Você vai no fuçômetro e você vai aprendendo como que é que interessante mexe. isso daí. Eu não sabia que no manual ali te falava qual é o teor da prova, o que vai ter, mais ou menos. Quantas questões, quais são as disciplinas, se a prova tem uma ou duas fases. Então, da FUVEST, por exemplo, só faz redação da FUVEST quem passar para a segunda fase. Na segunda fase, são 5 questões dissertativas, mais a redação. E a redação só vale de 0 a 50. Não tem proposta de intervenção igual tem no Enem. Olha. Então, muda muito. Então, por isso que é muito importante você ler o manual do candidato, porque você vai saber como é que você vai ser avaliado. E, por exemplo, da minha época, lá quando me formei em 2003, no ensino médio, ai meu Deus, a gente não tinha todas essas orientações, né? Então, a gente ia meio que no escuro. O professor preparava a gente, a maioria caía texto dissertativo, mas tinha faculdade... eu mesmo, quando eu prestei, eu fiz um texto narrativo na minha época, quando fui prestar o vestibular. Não era um texto dissertativo. Então, muda-se muito, né? A gente tem muito mais informações à disposição. Né? Muda muito. E esse ano mudou de novo, Mudou né? de novo? Mudou porque a gente mudou a banca corretora. Então, a banca corretora esse ano é a Sebrasp, né? Mudou, não é mais a... Não é mais, então... A outra lá, não era FUVEST, né? Não, FUVEST é da USP, né? Mudou a banca corretora, é uma banca que é mais antiga, mais tradicional, que inclusive faz para concursos de juízes, de promotores. Então já é uma banca mais rebuscada, mais rígida ali, né? Rígida, preciosismo vocabular. Então essa foi uma das características que mudou, né? A gente tem 5 competências no Enem. Caramba. E a maneira como elas são avaliadas mudou completamente esse Você já ano. foi corretora? Já é corretora que fala? Já corrigi. Já corrigiu prova de Enem? Já, só que é uma coisa... eu acho que é bem cansativo. Mas a gente aprende, tipo, muito em 2 meses, em 3 meses corrigindo o Enem, a gente aprende muito mais do que fazendo um curso caríssimo. Sério? Por aí. Porque é super exigente e, assim, ele é super transparente. Como assim? Então, por exemplo, eu sou de São Paulo, certo? Eu nunca vou pegar nenhuma prova aqui de São Paulo. Sempre vão vir para mim de outros estados. E funciona assim. Eu vou e corrigir a prova. Aí eu dei uma nota. Um segundo corretor vai corrigir a minha prova. Só que ele não vai saber quanto que eu dei para essa minha redação. Se for dispare mais do que 40, 80 pontos, agora eu esqueci ao certo. Faz um tempinho, gente, já. E aí, o que acontece? Vai para um terceiro corretor, que esse terceiro corretor vai ver se ele faz a média entre a nota da primeira e a segunda correção, ou se a nota dele é a que vai prevalecer. Então, esse terceiro corretor é o top das galáxias. Ele que vê as notas que você deu e o segundo corretor deu. Discrepante, isso. E aí ele vai ver se tem ver discrepância. realmente se tem uma coisa que pesou mais ali, que a nota que a Raquel deu não é legal. Uma competência não foi legal, ele merecia mais mesmo. Então, assim, é super transparente. Então, o primeiro corretor não sabia a nota que o segundo deu, e o terceiro corretor também não sabe a nota que o segundo deu. Então, a gente não sabe. Então, é pra ser o transparente. E pra gente só vem o texto mesmo. Então, você não escreve ali na folhinha ali, sua nota é 10. Não. Vai Vem agora, né, através do computador, chega pra gente através de um fecheiro, né, de um zip, e aí a gente abre lá, descarrega as redações e a gente corrige. É um processo bem... Interessante isso, você não corrigir provas de São Paulo, né? Não, que é justamente... Mas você pega alguém que você conhece. Porque é justamente isso, né? Tanto é que lá no manual do candidato fala quais são os elementos que podem anular sua redação. E um dos elementos é não fazer marcas, não fazer desenhos, que, por exemplo, o Sodré é um aluno meu, eu tenho muito carinho pelo Sodré, mas o Sodré ia mal em redação. Então vamos combinar um código.
código. Ó, você vai fazer 3 coraçõezinhos três na prova, coraçãozinhos, que aí quando eu só. pegar eu vou saber que é a sua. Então, por conta disso, para ser um processo bem transparente, não se faz mais isso. E essa banca é uma banca bem exigente, Eita. porque geralmente todo o treinamento sempre é feito só online. E desde o ano passado eles já chamaram a gente para fazer presencial. Então a gente passa aí por um processo bem rigoroso. A gente não pode anular nenhum. A gente tem exercícios todos os dias durante um bom tempo. Caramba. A gente faz correção de redação e a gente não pode zerar nenhuma dessas provas. E se a gente zerar, automaticamente a gente não passa para a próxima fase do treinamento. Então ele é super exigente, a gente então gasta um vocês tempo. ali, vocês têm que fazer umas provinhas pra ver se gente vocês faz vão ser prova professores corretores Pra ver se a mesmo. gente vai ser professor corretor ou não. Se você tá Caraca. capacitado para dizer se aquela competência o seu aluno atingiu ou não. Então, assim, é difícil, Bem é exigente, né? exigente. E essa banca, esse ano, foram 2 dias de treinamento, tipo, das 7 da manhã às 5 da tarde. Nossa, o dia Pra, todo. tipo, o dia todo pra fazer o treinamento. Então, ela é super exigente, essa banca, porque é uma banca que é uma banca que é antiga, que tá acostumada a fazer para vestibulares muito importantes. Então, ela preza por esses cuidados. Esses detalhes por que esses são mais ali pontuais, né? Algumas coisinhas mais pontuais. Mudou bastante. Do jeito Para que eles eles escolherem, analisaram. para eles aplicarem essa prova para vocês, por exemplo, professores que vão fazer a correção dessa banca, eles já têm a prova em mãos, já sabem o que vai cair praticamente? Não, sim. Ou eles não têm essa informação? É importante você falar sobre isso. A empresa, ela sabe o que vai ser cobrado porque ela que é responsável. Sim. Mas em nenhum momento, nenhum professor recebe a informação de qual é o tema da redação. Então, se tiver algum professor que chegar aqui para falar para você, eu sei qual é o tema da redação. Mentira. Mentira, não sabe. Mentira, ele nunca vai saber. Se ele souber é crime, ele vai ser preso. Ah, certeza. Ele não pode saber, porque é sigiloso, é um processo que é sigiloso. Tanto é que, pra você ter uma noção, quem guarda as provas é o Exército Brasileiro. Sim. Elas ficam Em armazenadas cofre, né? em cofres, são rastreadas, são divididas bonitinho, então é um processo super rigoroso. Vazar uma linha ali, uma letrinha ali. Não pode, porque ele tá valendo agora e desde 2023 começou a valer também vaga pra USP, que foi uma coisa velho. inédita, Incrível, né? Super incrível, né, que a gente teve aí. Então, desde 2023, então a gente tem o vestibular deles, que já é para ampla concorrência, que são para todos os candidatos que querem se inscrever. Temos para as crianças que frequentaram todo o ensino médio e escola pública, crianças que estudaram todo o ensino médio e escola pública, mas que têm abaixo o salário de 1,5 por família, e para pessoas pretas, pardas e indígenas também, que nós temos aí o sistema de cota, né? Sim. Então isso amplia muito Amplia bastante a mesmo, oportunidade. O ano passado foram só para esse público específico, eles cederam 11 mil vagas. 11 mil vagas. Então isso foi inédito, foi a primeira vez aí que a gente teve uma quantidade tão grande para esse público, super importante, né, para dar acesso à educação de qualidade. Importantíssimo, muito, né? Caramba, que legal. E para você que tá nos assistindo aí, se inscreva no canal do YouTube para você poder comentar, tá bom? Então você consegue comentar aí, se inscrevendo no nosso canal, beleza? E para você que tá no Facebook, a qualidade é entregue melhor lá no YouTube. Então vem pro YouTube aqui que é melhor a qualidade de imagem e som, beleza? Pro Raquel, ó. Isso. Show de bola. Adoro. Adoro quando me chamam de Legal, prozinha, né? Eu gosto. Prozinha. Eu fico brava quando me chamam de Raquel, aí eu não gosto. Não gosta? Não, porque Raquel pra mim é só quando minha mãe tá brava. Ou quando o Gabriel, Raquel Rain, vem aqui agora. Nossa, aí é porque tem briga. Aí tem briga. Deixa eu pegar aqui a minha colinha aqui Fica à pra vontade. gente entrar nas perguntas. Mas ainda no Enem, Sim. a gente tem bastante curiosidades, né, pra falar sobre o Enem, porque é uma prova importantíssima para o desenvolvimento do Brasil, inclusive, né? Sim. Porque são os nossos jovens que vão liderar algumas pontas aí no nosso Brasil. Teve alguma prova que você pegou para corrigir ali e você viu que era realmente difícil a pergunta ali? Até você mesma teve uma dificuldade de acertar a pergunta que o aluno respondeu, por exemplo? Sim. A gente tem a prova, né, de linguagens, né, que é da área de língua portuguesa, que envolve aí gramática e literatura. E aí tem muita gente que fica assim, não, porque prova do Enem é essa leitura e interpretação.
E aí, o ano passado, eu peguei uma turma específica minha do terceiro médio, que era uma turma bem engajada. E eu fui fazendo com eles e resolvendo as questões. E várias exigiam conhecimento prévio sobre o modernismo, sobre vários movimentos da literatura, que se você não tivesse conhecimento prévio, você não ia conseguir responder aquela questão. Então, porque são textos que são longos, tem ali algumas frases que são frases que vão te dar o comando do que você tem que qual é a pergunta e qual a resposta que ele quer que você dê. Então, tem muita questão que é subjetiva. Então, sim. Tem muitas uma questões. Prova ali difícil mesmo. Tem questões que realmente são difíceis. E ele já é feito desse jeito porque ele tem o TRI, né? Que é a régua deles, que eles fazem lá, que é a teoria da resposta ao item. Então, eu tenho que ter questões que são fáceis, medianas e questões que são difíceis, né? Para que todo mundo consiga fazer. E é super legal você ter perguntado sobre isso, porque, por exemplo, eu posso ter acertado, por exemplo, 45 questões e você também. Só que você tirou uma nota maior do que a minha. Por quê? Porque você acertou mais questões difíceis do que eu. Eu acertei mais questões fáceis. Então tem isso. Caramba. E ele sabe quando a gente chuta. Ele é muito inteligente. Mentira, não. Super inteligente. Como ele vai saber que você chutou? Porque como que eu sei que você chutou? Então, por exemplo, se eu tenho várias questões que são fáceis, eu tenho uma quantidade de questões fáceis, outras que são médias e outras que são difíceis, o que ele lê? Pra Raquel conseguir ter respondido aquela difícil, ela tem que saber o raciocínio da fácil e da mediana. Sim. Como é que você acerta 2 ou 3 difíceis e erra todas as fáceis? Chutou. Então, Olha a teoria só da resposta como é. ao item consegue fazer esse cálculo. E aí, quando a gente sabe se as perguntas são consideradas fáceis, médias e difíceis? Só depois que sai o Enem. Porque, por exemplo, a gente às vezes propõe uma questão e a gente achou que aquela questão tinha um nível fácil. Meu aluno ia conseguir compreender de boa. Só que quando sai o resultado, a gente fala, caraca, milhares de alunos erraram essa. Então, essa questão não vai ser considerada mais fácil. Ela vai ser considerada a mais mediana difícil, ou difícil. Então, funciona desse jeito. Então, é um processo que é super transparente. Então, se você vê alguma baboseira de alguém falando, ai, vazou o tema do Enem. Mentira, gente. Mentira, não vazou nada. Mentira. Ninguém tem a prova em mãos. Não, ninguém tem a prova em mãos. E não é aquela, por exemplo, você foi contratada ali para fazer a prova, fazer algumas perguntas, elaborar umas perguntas. Você não tem a certeza que essa sua pergunta vai cair na prova, né? Não, eles contratam professores, né, que são elaboradores de questões. E para vocês terem uma ideia, demora de 5 a 8 horas para um professor elaborar uma questão. Porque a gente tem vários elementos que têm que ser colocados naquela questão. Então, tem uma habilidade específica, uma competência específica, tem que ter distrator, que são aquelas respostas que parecem ser bobas, ou até algumas que são idiotas, assim, que fogem completamente para ver se meu aluno não vai errar aquela questão. Então, tem um grau de dificuldade muito grande para fazer uma questão daquela. Então, se demora muito tempo. Então, a gente tem uns professores que são responsáveis por elaborarem o banco de questões. E desde 2020, eles estão usando questões que são inéditas. Até então, a gente tinha questões que se repetiam todos os anos no Enem. E agora, a gente já tem questões que são inéditas, que nunca caiu em nenhum Enem. Em nenhum Enem. Tem essa de voltar a mesma pergunta? Tem isso já também de voltar. Já? Sim, já aconteceu. É que eu nunca fiz Enem. Não tem problema. Não, nunca fiz Enem, então eu não sei como é que é. Não, eu fiz FUVEST, fiz CT, prefeitura. Até mesmo da FUVEST, mas Enem mesmo. Vestibulares, eles usam dos anos anteriores. Por isso que é tão importante a gente falar que para um aluno se dar bem, o que ele tem que fazer? Ele tem que elaborar, resolver as questões das provas dos anos anteriores. Ele vai se acostumar com o nível de pergunta, com o nível de dificuldade, com o vocabulário, porque tem muitas questões que às vezes os alunos não conseguem responder, não porque não sabem a resposta, mas porque não sabe lá o significado de uma palavra. E aí você trava, né? Então, isso vai te dando repertório. Então, você vai se acostumando. Então, quero entrar na USP, preciso fazer e resolver questões dos anos anteriores. Super importante. Caramba, olha só. Uma mega dica essa. Aí, tá vendo? E tem vários canais, vários lugares que dão já pra você a prova respondida e justificando pra você o do porquê disso. Então, é importante. A gente tem agora também várias inteligências artificiais que super ajudam. Tem muito IA aí no mercado, né? Será que as provas vão fazer as correções agora pega esses
Já usa, Pega, já se usa, usa isso. IA desde o ano passado, pra gente Ai. detectar plágio, Ó. cópia dos textos motivadores, então já se usa sim a inteligência artificial para essas questões. E acredito, creio eu, que este ano, né, Sim. vamos usar aí para facilitar, porque a gente tem que descontar as linhas que são copiadas dos textos motivadores, né, que tem que ter mais do que 8 linhas. De redação que seja de autoral, então tem várias coisinhas, Caramba. né? E a IA veio para ajudar. Inclusive tem uma dica de um aplicativo que eu super uso. Boa. E uso com os meus alunos, ó. Se você pesquisar isso, André, ele se chama Glau. Glau? Glau. Glau. Ele é pra redação do Enem. E eu sou apaixonada por ele. Tem a versão gratuita, que é a que eu uso, 0800. E tem a versão aí que você paga. E ela é maravilhosa, tem mais funcionalidades ainda. Mas ela já me ajuda muito. Porque o aluno lá coloca o texto dele. Aí vai falar quais são as competências e habilidades que ele tá ruim. Se tem uma palavra que ele repetiu muito, quais são as palavras que ele poderia trocar. Então ele se vai tem te ajudar muito, né? Na hora de escrever uma redação. Se você não tem um bom professor de redação, isso te ajuda muito. Caramba, que incrível. Ou se você já tem uma, você ajuda a refinar o seu pensamento e a sua redação. E aí ele corrige pra você e dá sugestão de como você poderia reescrever aquele parágrafo. Ela é maravilhosa. Caramba. Você só tem que ter uma conta no Gmail. Sim. E aí eu uso a versão gratuita. Você escreve lá o texto, coloca lá no modelo Enem e ele trabalha pra você. Você e pega é super um tema legal. lá e vai embora. Pega um tema lá e vai embora. Então, por exemplo, eu quero falar sobre como o Pix revolucionou a vida econômica do brasileiro. Ó, um tema aí que pode ser Pode de ser que redação caia, né? do Enem aí pra esse ano, certo? Então, por exemplo, eu vou lá, coloco, digito o meu texto lá e ele vai trazer pra mim toda a correção que um professor de língua portuguesa traria pra mim. Só que, tipo, ele faz essa correção, tipo assim, em 2 segundos. Às vezes ele muito rápido. Às vezes ele fala assim, olha, pode demorar até 2 minutos. Nunca demorou até hoje das minhas. Ele bate o olho, tipo, em 2 segundos ele já começa a escrever lá pra você. Então, até mesmo eu, quando quero escrever um texto, melhorar o texto, eu coloco, porque ele vai dando vocabulário, vai rebuscando o nosso vocabulário. É maravilhoso. Caramba, que legal, né? Eu uso um site de IA também pra gente fazer os cortes do podcast, por exemplo. Eu pego o nosso podcast de hoje, que vai ter 1 hora, 2 horas. Eu pego, mando nesse aplicativo e ele já me dá mais de 50 opções de cortes. Ai, que incrível! Sem eu precisar ter o trabalho e editar de fazer o corte. Sim. Só que vem alguns errinhos ali, bobinho, né? De português, porque o IA ele é americano, né? Então, até reconhecer a linguagem portuguesa 100%, bonitinho ali, vai dar trabalho um pouquinho, né? Mas já facilita muito, né? Porque quantas horas a gente gastava fazendo edição, facilita. né? Ele demora mais tempo que 2 segundos. Ele demora 10 minutos, 12... Mas aí a gente manda 50, 100 cortes de uma vez, entendeu? É muito, muito legal também. O IA veio pra revolucionar, veio pra ficar. Tanto é que eu participei da feira, né, da Bet Educar agora, que é a maior feira que a gente tem de educação. E praticamente a palavra do momento foi IA. Então tem várias plataformas já que estão sendo criadas aí pra facilitar o trabalho do professor, pra criação de roteiro, para correção até de questões dissertativas, que a gente não tinha sobre isso. Caramba. Então tem para treino de redação, raciocínio lógico, para te dar um relatório, para falar quais são as matérias que você precisa melhorar. Então, você que vai prestar vestibular, para você saber qual que é a sua defasagem, qual tipo de exercício que você vai fazer. Então, só se falou na Bet Educar praticamente sobre inteligência artificial. Veio pra ficar. Hoje você já usa o IA para algumas coisas em sala de aula, para aplicar a prova e pegar se o aluno usou IA, alguma atividade. Então, olha que interessante. Como eu uso muito para fazer algumas atividades, por quê? Porque, tipo, eu sou criativa? Eu sou super criativa, né? E meu marido desperta esse lado em mim. Mas, por exemplo, às vezes já tô saturada, já fiz aquela atividade várias vezes, eu não quero fazer. Então, por exemplo, sei lá, eu gostaria que você fizesse uma dinâmica envolvendo crase com alunos do 8º e 9º ano. E ele vai dar pra mim a sugestão. Às vezes o que ele deu ali, não é necessariamente o que eu vou fazer, mas eu vou adaptar. Então, tipo, isso me ajuda Você pega essa muito. opção, mas consegue trabalhar diversas outras coisas em cima daquilo, né? Tem um que eu gosto bastante, que é o Gama, que faz os slides, né? Que, tipo, gera ali em segundos também. Uso bastante o ChatGPT. ChatGPT eu uso bastante principalmente para fazer dinâmicas, atividades assim diferentes.
para síntese de pensamento. Eu uso muito mesmo no meu cotidiano, né? Eu uso para criação de conteúdo, né, na internet, né? Eu preciso criar um conteúdo assim, assado. Ele já me dá várias opções ali, eu já vou e crio conteúdo. Então, eu tô trabalhando com as crianças, a gente tá fazendo agora lá na escola o tema do projeto integrador é inteligência artificial. E aí eu ensinei o pessoal do 7º, agora eu tô ensinando o pessoal do 8º ano a como criar vídeos, contos, usando inteligência artificial do Canva, porque o Canva dá lá a opção da gente animar as imagens. E fazer vídeos. A internet, ela veio, revolucionou muita coisa, ela veio, né, pra revolucionar. O Canva, principalmente. Aí. Nossa, eu amo. Eu amo de paixão. Eu até pago o Pro lá, R$35 por mês, mas é que eu uso muito mesmo. Muito, muito. Então, ele auxilia muitas coisas, faz muitas coisas. Animação, imagem 3D, e tem o IA agora lá dentro. Tem uma IA também lá dentro agora, né? Ou uma IA? Uma IA. Uma IA. Ela é uma inteligência artificial. Inteligência artificial. Então não é um IA. É uma. É feminina. É feminina, que é inteligência. Inteligência é a palavra Nossa, tá feminina. Até o IA é mulher também. Isso aí. Vamos dominar o mundo, mulheres. E a escola permite de boa utilizar. Vários não sabiam usar o chat GPT, porque eu falo pra eles, gente, o mais importante é a inteligência por trás da IA. Porque ela vai ficando refinada conforme os comandos que você vai dando pra ela. Então, por exemplo, eles têm que fazer um roteiro de 2 minutos com um robô que a gente tá criando nas aulas. Caramba. Então, a gente vai criar um robô, que Deus me abençoe até o final do ano tem que sair. Nós estamos trabalhando pra cada grupo vai criar um robô e esse robô tem que funcionar. Então, ele tem que colocar lá, né? Sou um roteirista de filmes de animação, nananã. Gostaria de criar um roteiro para um vídeo de 30 segundos. Quero que você descreva para mim que na cena 1 vai ter isso, na cena 2 vai ter aquilo. Então, quanto mais informação, quanto mais detalhado, melhor. E a gente também saca muito, principalmente professor de português, quando você tá usando chat GPT ou não, porque ele não sabe fazer concordância, ele não sabe fazer acentuação, ele não sabe crase, ele não sabe um monte de coisas de língua portuguesa, que como você disse, ele, né, originalmente é inglês. Sim. Então, ele não sabe muitas coisas. Sim, e aí, ele também tem um vocabulário que é bem específico, que é uma linguagem dele. Então, tem como a gente identificar. E outra coisa, o professor conhece o aluno. Eu fico brincando. Meu filho, às vezes você não sabe escrever nem seu nome direito com letra maiúscula. Aí, esses dias chegou um aluno lá falando assim pra mim. Porque... essa ideia é uma quimera, aí depois usou lá subjacente, aí usou subterfúgio. As palavras tudo difíceis. Aí eu falei assim, querido, o que significa quimera? Não sei. Subjacente, não sei. Mas tu não sabe, tu usou a sua redação, como é que tu não sabe? Então a gente consegue saber quando a redação é de um aluno e quando ele pegou de alguma inteligência artificial que foi criado, né? Até a forma de escrita também, né? Pela forma que ele escreve ali na hora. Isso, consegue pegar muito. Um pouquinho ali, né? Muda, porque, por exemplo, às vezes eu tenho feito muito com eles assim, de a gente fazer o rascunho da redação na sala. E às vezes eles têm dificuldade de escrever um parágrafo, o da introdução. E aí, quando eu recebo depois as tarefas de casa, só nota 10, só nota 9. Eu falei, nossa, Carlos Drummond de Andrade tá se revirando na tumba, né? Então, a gente consegue, sim, perceber que aquele texto não é do aluno. Aí, tá vendo? Né? É de uma inteligência artificial. Dá pra pegar, né? O professor que é atento, ele pega muito fácil. Lógico que pega. Ainda mais o professor que utiliza um pouco da ferramenta também, né? Eu uso muito. Já conhece a ferramenta. Vamos pro ao vivo aqui. Tem gente mandando mensagem no ao vivo. A Miriam tá aqui. Miriam Laura Rain também, ó. Deve ser parente aí, ó. Aí, a música. A família que apoia. Parabéns, filha. A Maria também tá aqui, ó. Oi, boa noite. Vim aqui parabenizar a professora Raquel. Ela é maravilhosa. Ensina muito bem. Suas aulas diversificadas são perfeitas. Amo muito suas aulas, Pro. Te amo muito. Nossa, Maria ganhou um ponto. Qual Maria que é essa, né? Tá só Maria. Comenta aí seu sobrenome aí. Coloca aí seu sobrenome. Ganhou várias Marias. Aí, ó. A Jujuba Camacho também tá aqui, ó. Júlia Camacho, fofa. Oi, Pro, boa noite. Estou adorando o podcast. Quero falar o quanto adoro você e suas aulas. Você é maravilhosa nas aulas, na dinâmica e tudo mais. Sou muito grata a você. Continue assim, te amo. Ai, linda. Obrigada, Camacho. Também amo você. As minhas alunas aí, Tem as minhas fãs, minhas maravilhedetes. Maravilhedetes, olha aí só. Minhas fãzinhas. E Pro... Como é que é
a gente encontra bastante dificuldade nas provas, de realizar as provas, né? Redação, eu sou uma negação. Eu sou péssimo em fazer redação, fico perdido em algumas palavras que eu mesmo escrevo. Qual dica que você dá para a pessoa poder escrever uma redação boa? Uma redação que consegue chegar a 10, a 100, né? No Enem, por exemplo. Nota 1000 no Enem. Nota 1000. Então, eu preciso de um aluno que seja um leitor, que ele leia. Não interessa o que ele leia. Se for anime, se for mangá, se for Instagram, não interessa. A primeira coisa ele precisa ler. Porque o nosso cérebro aprende através da repetição. E aí, hoje com a tecnologia, ela tem um lado muito positivo, mas ela também tem um lado negativo. Quando eu escrevo no celular, eu ativo áreas diferentes, completamente diferentes do meu cérebro, de quando eu escrevo. Quando eu escrevo, eu tenho a memória motora. Eu quase não sei mais escrever pela mão. Então, se um aluno quer escrever bem, ele não vai saber escrever bem digitando. Vai ter que ser escrevendo. Não tem jeito, a memória motora é muito mais forte do que a memória visual e só a touch. Por isso que a gente cansa muito rápido quando vai escrever a mão. Cansa muito rápido porque a gente já desacostumou. Inclusive, tem algumas escolas que só usam tablet e elas começaram a repensar, tiraram todos os cadernos, né? Porque quando surgiu, vai ser uma inovação, vamos a IA, vamos a tablet, Foi aquela febre. Aí saíram tirando todos os cadernos. E aí várias dessas escolas, aos pouquinhos, estão voltando de novo a usar o caderno, porque a gente precisa dessa memória. Então, por exemplo, se você pergunta pra mim, como que escreve utopia? Vou soletrar pra você. É diferente de quando eu vou soletrar e você vai ouvir e você vai escrever na hora. É diferente quando eu abro o dicionário, eu abro aí o meu celular e vejo o significado e eu escrevo. É completamente diferente. Então, eu tenho a minha memória, que vai ser a minha memória visual, porque eu tô visualizando a palavra, e tenho a memória motora. A memória motora é muito mais forte do que a memória visual. Tá vendo, mozão? Continua escrevendo, viu? Isso, Liga. A Angélica, ela é incrível, porque assim, ela não consegue estudar sem escrever. Eu também não. Pra estudar, ela tem que escrever no caderno ou digitando no computador, mas ela tem que passar pro caderno. Isso. Senão ela não consegue. Eu também. Então, os meus alunos, eles veem as minhas apostilas, parece apostila de aluno. Porque minha apostila é toda grifada, é toda rabiscada. Eu tenho essa necessidade. Então, se eu vou me preparar para uma prova, eu vou lá e eu escrevo. Faço um resumo daquela matéria. Interessante, caramba. Até hoje. Mas tem aluno que é visual, tem pessoa que é auditiva. Então, o Gabriel é super visual. Ele é super auditivo. Pegou ali já. Ele pegou. Eu não. Ele fala que eu sou inteligente, mas eu acho ele mais inteligente do que eu. Eu preciso escrever. Se eu não escrever, eu tenho dificuldade de memorizar. Nossa, a Angélica é 100% assim. Se ela não escrever, esquece. E cada um aprende de um jeito diferente. Então, às vezes, eu tenho muitos alunos que são alunos auditivos. Eu tenho um aluno que ele desenha maravilhosamente bem. Inclusive, eu ganhei até um desenho dele, Vitor. Ganhei um desenho dele que ele fez de mim. E aí, durante as aulas, às vezes eu brigava com ele. Você tá com o caderno fechado, você tá prestando atenção na prova, você precisa copiar. E aí, teve uma vez que eu perguntei um negócio na sala e ninguém sabia responder. Só ele sabia responder. E ele tava desenhando. Porque ele tem a memória auditiva dele, é fantástica. Caramba. Então, qualquer coisa que eu perguntar, ele vai saber me responder. E é por conta disso. Tem bastante gente que assiste, não, né? Só escuta a aula, né? Só escuta a aula. Só escuta a aula. Não tá olhando pra nada, mas tá escutando ali. Então, essas pessoas auditivas têm esse poder de aprender só escutando. Porque cada um de nós aprende, mas aprende de um jeito diferente. O que eu sempre falo pros alunos é que tem gente que fala assim, eu tô estudando errado. Não. A primeira coisa que você tem que descobrir é de que jeito que você aprende. Porque o jeito que eu aprendo é diferente do seu. Como é que você memoriza as coisas, Sodré? Eu só vendo imagens. Vendo imagens. Bastante imagens, eu leio bastante também. Mas se eu não tiver focado, eu não consigo. Não consigo. Eu tenho que estar focado. Tem que estar no meu cantinho, no meu lugar ali, lendo a matéria, lendo uma informação. Se dá muito barulho em volta, já não consegue se concentrar, né? Já perco total o foco. É igual o Ângelo. O Ângelo é desse jeito. Pra ele aprender, ele tá quietinho ali, né? Sim. Senão ele não consegue, porque o barulho externo vai atrapalhar muito ele prestar atenção no que ele tá fazendo. Eu também tenho essa dificuldade, eu também gosto do silêncio. Ele não consegue, ele precisa estar num ambiente, tipo na sala de aula. Ele não consegue focar. Eu teve uma vez que os professores chamaram a gente na escola
E ele tava sentado lá e tinha uns alunos atrás conversando, tudo, falando, tá. Ele aqui, aí do nada ele pegava, levantava e ia falar com outro aluno. Do nada levantava, por quê? Porque tava chamando muito mais a atenção dele externa do que a escrita na lousa, né? Aí a professora começou a apagar a lousa, ele entrou num desespero. Começou a chorar. Mesmo. Não apaga. O Ângelo é terrível pra isso. Tem que estar focado. Mesmo, tem que estar focado. E eu também. E pra mim eu sou pior ainda, porque eu tenho a questão da organização, né? Eu tenho que organizar. E é uma dica também, né? Tem uma técnica que se chama técnica Pomodoro. A gente estuda e faz intervalos entre um estudo e outro. Então, tipo, eu estudo 30 minutos, descanso 15. Por quê? Porque tem gente que tem a atenção sustentada. Então, por exemplo, eu consigo estudar 2, 3, 4 horas de boa, sem precisar sair do lugar. Tem gente que não, que precisa de um intervalo, porque aí o cérebro começa a ficar cansado e não consegue mais reter as informações. E aí precisa fazer intervalo. E agora, com isso, eu também aprendi com uma psicopedagoga, Cláudia. Olha. Que, por exemplo, antigamente eu ficava me forçando, o marido tá ali pra não deixar eu mentir. Às vezes eu ficava até 2, 3 horas da manhã trabalhando. Caraca. Só que aí eu ficava muito cansada, eu melhorei muito na vida. Agora eu vou pra cama junto com ele. Mas dificilmente eu ia com ele pra cama no mesmo horário. E aí foi uma das coisas que a gente precisou ajustar. Porque aí eu vou embora assim de boa. No dia seguinte eu tomo um banho, levanto e vou. Tá nova de novo. E vou trabalhar. E aí o que aconteceu? Mas a idade vai chegando, né? Ficando mais velhinha. Eu não tenho mais todo esse pique. E aí o que aconteceu? Eu descobri que quando eu tô cansada eu não rendo tanto. Então agora, às vezes, quando eu tô muito cansada, igual de uma semana assim agitada, eu chego em casa, eu prefiro deitar e dormir. E aí eu durmo umas 2 ou 3 horinhas da tarde. E quando eu levanto, eu termino de fazer aquilo em 1, 2 horas também, rapidão. E eu rendo muito. Então, cada um tem que descobrir a maneira como que aprende, como é que descansa, como que produz melhor. Para descanso, a dificuldade em casa é grande também. Porque eu não consigo dormir no mesmo horário que a Angélica. A Angélica quer dormir cedo, tipo 10, 11 horas da manhã. Já quer dormir. Eu só consigo dormir depois das 2 da manhã. Nossa, então. E eu tô velhinha já. E aí eu acordo 6 da manhã também. Então 9 da manhã, né, vida? 9 da noite eu já tô querendo dormir. Tô abrindo a boca. Ó, se alguém vê ela capotando aqui, já era o sono, viu? Gente, era o sono. Porque eu preciso... E é engraçado, eu nunca tive isso. Eu sempre trabalhei até de madrugada. Mas aí também eu comecei a estudar e perceber que também é questão de qualidade de vida, né? Eu descobri que se a gente não dorme direito, a gente engorda. Comecei a dormir no horário. Tô olhando minha barriguinha. É verdade, a gente fica mais irritadiço. A gente não consegue memorizar as coisas direito. Sério? E engorda. Tudo por causa do ciclo do sono que tá desregulado. Do ciclo circadiano. Olha aí, que é ó. o dos horários. Vamos aqui no ao vivo aqui, ó. O Pedro mandou mensagem também. Oi, Pro, aqui é o Pedro do nono B. Estou amando o podcast. Você sempre arrasa. Gosto muito de você e das suas aulas. Você é incrível. Beijos, amo você. Ó, ai, que linda. O Pedro Luiz. Obrigada, Pedro. A mãe dele é fã também. Beijo, Fabi. Que legal, né? É legal. É gostoso ter esse reconhecimento dos alunos, sim, né? Você ser uma professora ali. Eu tenho umas memórias de umas professoras que não vale a pena ter as memórias, vamos dizer assim. E ter essas memórias afetivas é muito bom. Será que foi a professora dura, bravona? Eu acho que sim, sabe? Porque eu já fui bem rígida de ser aquela professora de deixar só as cadeiras enfileiradas, de ninguém conversar e de ser bravona. Mas foi o que eu falei pra você. Eu fiz a neurociência, eu mudei completamente. Porque durante um bom tempo eu ficava assim, nossa, mas será que a gente precisa ser assim mesmo? Porque na escola que eu trabalhava tinha muito essa questão da disciplina, né? Disciplina era tudo. Então eu falava assim, nossa, mas será que a gente precisa ser tão rígida assim? Precisa ter essa disciplina assim tão forte? Tanto é que hoje em dia mudou, né? Completamente. Sim. Até mesmo essa escola que eu trabalhei. Mudou muito em questão essa relação de disciplina. Sim. Mas a neurociência fez total diferença na... Caramba. Mas eu acho que todo professor, todo mundo que vai ser pai ou mãe tinha que fazer neurociência. Aí eu voltava, legal, assim, né, da pós-graduação, né, vida? Todo dia eu queria dar uma aula pro Gabriel. É mesmo? Eu queria explicar pra ele todo o conteúdo que eu tinha aprendido. Então, mas assim, mesmo assim, dando essas aulas diferentes, eu também continuo sendo exigente. Às vezes eu até falo, eu sou chata porque eu sou exigente. Eu falo pra eles, eu preparo uma boa aula. Não quero rabisco, hein? Desse jeito, eu sou dessas. Eu não quero rabisco, hein? Eu quero aí, escrita bonita. Vão falar pra você que eu sou exigente mesmo. Chega a ser chata mesmo. Eu falo pra eles, não tem problema. Eu prefiro ser a chata que vocês vão levar pro resto da vida do que ser a legalzinha que vocês vão esquecer. E aí, tem essa, né? Ser a chata que vocês vão aprender de verdade. Vocês vão aprender de verdade. E ser a legalzinha que vocês não vão aprender. Não vão aprender então... nada.
E aí eu já fui muito dessa professora militar. Hoje em dia eu acho que eu sou bem mais light. Pra quem chegou de unicórnio na sala de aula, é uma pessoa muito mais leve, Sim, muito mais harmoniosa, muito mais leve. tranquila dentro de sala de aula, né? Sim. Cara, que bate-papo legal aqui, hein? Que conversa bacana que tá rolando aqui. Pra você que tá no Facebook aí, gente, vem pra cá, pro YouTube, que é melhor a qualidade, tá bom? Você pode mandar perguntas aí também ao vivo, pode tirar suas dúvidas aí que você tiver, pode mandar aí. Os alunos estão assistindo aí, ó, sabe aquela prova que ela vai aplicar? Então pode perguntar. Isso, aí, manda recadinho. Eu faço assim pra eles. Quem deixa recadinho na prova, eu arredondo a nota, ó. Mas aí no meio ponto, comentário no podcast. Pronto, vai lotar a página. Ai, que legal isso aqui. Deixa eu pegar minha colinha que o Gabriel mandou. Aqui. A gente fala um pouquinho de dorama, que é apaixonante. Já assistiu aquele do hotel lá? É o hotel? Como é que é? Qual que é o nome do dorama do hotel lá? Que a menininha vai ser funcionária do hotel dos sonhos dela. Ai, assisti! Bonitinho, né? Esse daí. Lindo! Eu falo pra ela que esses doramas, na verdade, são os animes. São os animes. Versão live action, que é essa versão real. Que eu tentei fazer ela assistir anime comigo, o único que ela assistiu foi o Death Note. E aquele agora da Anitta. O Spy Family. Spy Family, né? Da Anya. Ai, é lindo também. Esse eu não assisti, não. Esse eu não assisti, não. Eu assisti aquela da advogada também. A advogada extraordinária. Muito legal isso. Muito legal. Ela é autista. Meu demônio favorito também, já assisti também. Eu assisto também. Eu que viciei a Angélica nos doramas, porque ela não gostava. Aí eu comecei a assistir, ela começou só pra pingar o olhinho na tela. E me deixa mais leve, sabe por quê? Porque eu sou, tipo assim, eu tenho, né, os dois lados meu. Eu tenho esse lado, assim, leve, fofo, cult, mas, tipo assim, eu adoro CSI, eu adoro coisas de crime, de investigação criminal. CSI. De documentários pesados, Edgar Allan Poe. Eu adoro umas coisas, assim, mais pesadas, assim, também, sabe? Só que aí eu sinto que eu também fico mais pesada, então eu tô... Dá medo isso aí, viu? Assistir ao CSI, os negócios assim, dá medo. Mas é que agora você começa a aprender a fazer uns negócios. É a próxima matéria que eu vou dar pros alunos, então eu preciso. Tá vendo? Tá legal. O Monk também é extraordinário, é muito legal assistir Monk. O Gabriel me viciou no Monk. Monk é muito bom, tá na Netflix agora, né? Tá, né? Eu já tinha assistido já a série toda. Eu gosto também da... A mulher dele morreu mesmo? Não entendi? A mulher do Monk morreu mesmo? Sim. Ela tá morta mesmo, ai que ódio. Eu ficava até hoje na expectativa. Tá esperando ela voltar, ressurgir. Ele acha mesmo quem é que assassinou ela? Ou não? Não vou contar, deixa você assistir. Vou maratonar. Não pode falar spoiler, né? Não pode, é chato. É que o Gabriel tá assistindo também. Tá assistindo também? Não chegou nessa parte ainda, né? Não. Começou faz pouco tempo, então, tá vendo? Teve mais um aluno aqui que entrou, colocou aqui a Bárbara. Oi, Pro, boa noite. Linda! Estou adorando o podcast, parabéns. Bárbara Panariello. Isso, é do Nono A. A Mônica Mioto aqui também, ó. A Mônica Mioto, minha parabéns, coordenadora. Raquel, arrasando nos comentários, da mesma forma que arrasa nas aulas. Uhul, ganhei a noite. Ganhou a noite, a coordenadora. Não vou chegar atrasada amanhã, hein? Ela falou tudo certinho aqui. Não teve críticas nenhuma. Ai, que legal. E você fez neurociência, né? Você se pós-graduou na neurociência. Você pensa em fazer outra faculdade, um doutorado? Como é que é aí? Quais são os seus pensamentos futuros? Na pandemia, eu comecei a fazer um mestrado de psicobiologia, né? E aí foi uma frustração muito grande quando a gente foi obrigada a parar por conta da pandemia. E aí, como eu fazia na Unifesp, Universidade Federal do Estado de São Paulo, meu professor teve que escolher entre aqueles alunos que já tinham emprego, aqueles que vieram de outros lugares, que viviam da bolsa, né, do CNPq. E aí, como eu já tinha emprego, já trabalhava, né, eu fui uma das alunas cortadas do curso. Sério? Do programa, Poxa, porque aí ele tinha que escolher, né? Porque não dava pra manter todo mundo, né? Então não dava pra manter todo mundo no programa. E nós éramos cerca de 20 alunos dele, né? Então eu participei de todo um ano de pré-estudo, que a gente participa primeiro do grupo de estudos. A gente tem as aulas de fazer o manejo com os animais, né? Então, pra mim, foi muito frustrante. Fiz as aulas, tirei certificação, fiz a carteirinha da Unifesp, né? Foi uma comemoração muito grande.
Mas aí foi um sonho que foi interrompido. Eu falei pro Gabriel esses dias, né? Eu vi a apresentação de doutorado de uma amiga minha lá, da Natália, que falava a respeito sobre a ausência materna durante o período da primeira infância, né? Estudando com os ratinhos do laboratório. E eu falei, é isso. E é apaixonante, Sodré. O cérebro da gente é apaixonante. Eu ainda sonho em voltar. E aí eu tenho vários colegas que trabalham comigo, que fazem mestrado, que estão no pós-doutorado. Eu tenho o Carlos, que é um professor de literatura, assim, divo bafônico, que eu adoro, sou apaixonada no bom sentido, né, vida? É só no sentido linguístico, vou apoiar. Tem o Carlos, que é maravilhoso. Tem a Mônica. A Mônica é minha amiga também, professora de história, maravilhosa, tá terminando também agora o doutorado. Então eu tenho vários amigos também que estudam e que me incentivam a estudar. Tem a Roberta, que também já fez o mestrado, tem a Núria. Eu tenho vários amigos, assim, que são super parceiros e que super apoiam, né, pra gente ir estudar. Então, legal. Sim, eu tenho planos aí, quem sabe, minha vida, o ano que vem, pra voltar, porque, assim, quando a gente faz o mestrado, né, ainda mais numa universidade federal, é dedicação, tipo assim, tipo, de sexta, sábado e domingo o dia inteiro. Então, por exemplo, às vezes no feriado, eu cheguei aí no feriado pra fazer a limpeza da gaiola dos ratos. Porque, né, eles precisam ser cuidados. Então, não importa, você sabe, se é domingo, se é feriado, se é férias, você tem que ir lá. Então, assim, é pesado, né? É exclusividade. Numa universidade federal, mestrado ou doutorado, não é brincadeira. Mesmo uma universidade que seja paga, não é fácil. Não é fácil, né? Não é fácil. Tá indo pro mestrado, né? Então... Você precisa se dedicar, que são horas de leitura que você precisa se dedicar, horas de pesquisa que você vai ter que fazer. Então, envolve muita questão. Tem a questão do segundo idioma, que você também tem que ter obrigatoriamente, ou inglês. Na UFBC tem que ter até o alemão, na minha área de neurociência. Então, tentou fugir da linguagem natural e vai então, voltar. A gente precisa, né? Então, é super importante. Mas eu quero voltar. Que legal. Bacana, hein? Sucesso. Amém. Incrível. Gente, obrigado, Raquel. Eu que agradeço, passou muito rápido. Aqui. Rapidinho, né? Passou rapidinho. Rapidão, assim, ó. Obrigado por ter aceito esse convite. Obrigado por estar aqui comigo. Obrigado, Gabriel, também, por estar aqui. Esse marido maravilhoso, Maravilhinda, meu maravilhinda preferido. E como tá o casamento? Ótimo! Tá bem o casamento? A gente tava falando sobre isso agora, na hora que a gente tava vindo. Como é importante ter uma pessoa que te apoia, um companheiro. Tá ali do lado, né? Que tá ali do lado, que segura a mão. Se quer ir embora, ele vai, dá uma meia volta, mais volta. Que o importante é estar junto, né? Tipo, não é sempre um mar de flores, a gente passa por dificuldades também, por perrengue, mas o que facilita muito é saber que a pessoa que você escolheu vai estar ali do seu lado, independente de qualquer coisa. A gente precisa marcar de sair, viu, safado? A gente tô de um rolê, né? Aí, Eu fico imaginando um rolê só de professoras. Meu Deus do céu, é prova da A gente é boa. lei. Não, mas sabia que todo mundo pergunta se vocês falam da escola. Gente, a gente sempre vai falar da escola, né, vida? A gente até tenta. E de vez em quando, o Gabriel já viu muitas vezes, eu falo assim, a gente não vai falar sobre escola. Meu, dá uns 5 minutos. Sempre tem alguém que volta no assunto. Sempre vai ter uma ali que vai puxar. Gente, mas vocês viram o que aconteceu da escola? Vocês viram que eu apliquei a prova? Sempre a gente vai comentar. Mas a gente também é muito divertido e a gente adora falar sobre outros assuntos. Adora. E uma coisa que eu acho legal dos meus colegas, a gente não quer falar de aluno, a gente quer falar da gente, das coisas erradas que a gente fez na escola, dos foras que a gente deu. As coisas erradas na escola. Caramba. Tipo assim, uma coisa engraçada que aconteceu na sala de aula, mas falar de aluno não, a gente quer falar da gente. Falar da gente só. Quer falar da gente. Na escola tem essas trocas, você aplicou uma prova ali, você pede um auxílio pra uma outra professora ajudar na correção também? Opa, correção não, mas eu tenho a minha BFF, que é a Maria Cecília, linda professora de língua portuguesa que trabalha comigo em uma escola, e a Roseli também da outra, beijo. São duas amigas minhas e a gente super troca material. Então, olha, eu fiz uma aula sobre variedade linguística. Eu não fiz a minha ainda, manda pra mim, que a gente divide a mesma série. Eu fiz uma lista de exercício, a gente compartilha. Então, ter essa parceria é essencial. Essa troca, né, de informação, essa troca de auxílio facilita ali. muito. Corrigir a prova uma da outra não, mas compartilhar material já facilita muito a vida da gente. Isso ajuda bastante. É isso, gente. Obrigado
obrigado mais uma vez. Obrigado, Maravigold, por estar aqui comigo. Eu agradeço. Obrigado pelo convite de estar aqui até essas horas, né? Não, Ave tranquilo. Maria. Gente, desculpem pelo que atraso, isso. mas a gente pegou um trânsito Ave frenético. A Maria. gente demorou 1h30 só pra chegar no Sacomã, pra cá mais 1 hora pra gente vir. São Paulo é terrível. São Paulo sendo São Paulo. Não, São Juntas Paulo é provisórias, ó, vamos parar de fazer obras nas juntas provisórias, pelo amor de Deus. Gente, pra você que acompanhou até aqui, meu muito obrigado também. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Já clica aí, ó, se inscreva aí pra acompanhar os próximos podcasts que a gente vai ter aqui, tá bom? A ideia do podcast é isso, trazer de segunda a sexta-feira uma pessoa de cada área, uma pessoa de cada ponta da cidade, uma pessoa de cada ponta do Brasil, para vir aqui falar um pouquinho, contar da sua história, contar da sua vivência. Essa é a ideia, tá bom? Então, se inscreva no canal aí, acompanhe as próximas transmissões ao vivo aqui, porque vai ser bem legal. A gente está melhorando a estrutura aqui para poder atender mais de 2 convidados. Então vai ser bem legal os próximos episódios, tá bom? Obrigado aí pra você que acompanhou no Facebook também. Não esqueça de ir lá pro YouTube e se inscrever no nosso canal, hein? Muito obrigado aí por você estar acompanhando até aqui. E até a próxima live, então, que amanhã tem 2 podcasts amanhã, às 5 horas da tarde. Vou estar entrevistando o ex-subprefeito de Cidade Tiradentes, Lucas Sorrillo. E às 20 horas eu vou estar entrevistando um fotógrafo gigantesco aí. Trabalhou com Maraia Maraíza, Fernando Sorocaba, um monte de artista legal aí, que é o Índio King. A gente vai bater um papo com ele sobre videomaker, foto, como trabalhar com vídeo na internet, tá bom? Então, fica aí com a gente, se inscreva no canal, que vai ser bem legal, hein? Obrigado e até mais. Fui. Ah, não, fui não. Dê o seu tchau também, pelo amor de Deus. Olha o apresentador terminando o podcast. Suas considerações finais. Ai, quero agradecer a presença dos meus alunos maravilhosos aqui, maravilhindos todos vocês, da Mônica, minha coordenadora. Muito obrigada por vocês me acompanharem. Amo todos vocês, tudo que eu faço eu preparo com muito amor no coração, tá bom? Muito obrigada. É isso. Obrigado, gente. Até a próxima.